que o Arthur, quando se converteu, ele foi assistir uma missa, depois ele foi lá dentro e foi brigar com o padre. Ele falou, um homem de teatro, né? Ele falou, como é que vocês querem que venha gente aqui? Essa luz está péssima, você está de costas. Que era ainda na época que o padre... falando em latim, de costas, com essa luz horrorosa, na hora que você faz o sermão, o microfone é péssimo, não se escuta nada. Você não acha importante que exista uma qualidade de espetáculo na missa? Espetáculo no melhor sentido da palavra. Porque o sacrifício, que é o sagrado ofício, né, o sacro ofício, não implica necessariamente numa coisa grave, né? É uma coisa séria, mas não é grave. Tem que ser alegre, né? A notícia é alegre, o evangelho e tal. Por que às vezes fica uma coisa tão solene que afasta em vez de agregar? Mesmo porque a Eucaristia, ela nasceu num contexto de banquete, né? Muito interessante tudo, isso. Né? Tudo. É sentar à mesa com os amigos, né? O clima tem que ser de festa. Aliás, todos os versículos em praticamente todos os evangelhos, Jesus está sempre comendo, está sempre num banquete em tal lugar. Ele gostava de... O jejum foi só antes. Na hora que ele... Né? Depois do jejum era assim, vamos comer um carneiro em tal lugar, estando na casa de fulano. Mas é sensacional isso. Você já observou que durante muito tempo... E o que ele deixa depois? Ele deixa esse pão aqui, isso aqui é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue. Quer dizer, tem uma coisa assim do ágape, né? Do amor e comida. E o mais bonito, né? A experiência da continuidade, né? Nós não temos provas materiais da ressurreição, né? O que nós podemos afirmar do ressuscitado é aquilo que sobreviveu em quem participou do banquete. E quem continua participando hoje, porque a gente até erra liturgicamente quando fala, vou fazer mais uma missa hoje. Não, uma única missa foi celebrada, né? Que é a última ceia. Todas as outras são desdobramentos de um acontecimento que não coube no tempo. E como é que é o texto? Bem-vindos os convidados felizes. Aí vem aquele povo naquela tristeza na fila, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor, né? É igual propaganda vocacional, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, né? Pegava aquela pessoa, ou uma freira, ou um padre, né? Eu sou muito feliz sendo padre. Vinha dar testemunho pra gente lá dentro da escola, né? Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Não tá... A moldura da fala não está dizendo a mesma coisa que a fala, né? Tô tão feliz. Eu sou muito feliz sendo padre, né? Eu sou muito realizado. E quando você... E aquilo não inspira uma alegria, não inspira uma felicidade. Mas o que é bonito, a gente precisa resgatar mesmo da liturgia, viu? É colocar as pessoas dentro do contexto daquilo que a gente celebra. E eu tenho muito medo que, às vezes, a dispersão das coisas possa nos fazer esquecer o verdadeiro significado de estar ali. Isso não há dúvida. Isso é muito bonito. Mas é importante se saber que sacrifício não é no sentido de, vou perder um braço, é no sentido de ofício, de oferta sagrada, né? A Adélia Prado tem uma palestra dela que eu acho muito bonita, que ela faz uma distinção do simbólico e o diabólico dentro da celebração, né? E tem um determinado momento que ela fala assim, então, você vem com aquela oração litúrgica bonita, naquela fluência musical, porque tem uma musicalidade na oração litúrgica, né? Aí, de repente, quando fala, e o padre, cantando a uma só voz, aí entra uma freira, Santo, página 178 do livrinho. Ela quebra. Aí, acaba toda aquela sequência de beleza que estava estabelecida, né? Que eu acho bonito, que até o ateu fica de joelhos diante do que é belo, não é verdade? Claro. E é tão bonito quando a gente consegue fazer da nossa liturgia, da palavra, do discurso religioso, uma palavra que nos deixa tranquilo, mais calmos, que nos faz bem. Agora, quando você percebe que você está fazendo o seu sermão e o povo está tudo dormindo, a mulher está com a cabeça em outro lugar... E aí você sente que você não foi religioso, porque o que é verdadeiramente religioso liga. É religar, religião é religação, claro. Estabelece o pacto aí e a pessoa vai viver. E tem uns tem uns padres que não fazem nem questão que você escute o que ele está falando. Ele está lá falando. Tinha um padre cearense, que eu não vou dizer qual é a igreja aqui, que ele ficava na hora... E que tem, que eu já falei que não pode orar. Ora! Ninguém ouvia nada disso. Está na hora da bronca do padre. Ninguém ouvia uma palavra. E era um padre, era uma pessoa sensacional, ajudou a construir uma igreja, mas na hora da comunicação, da religação da religião... É o que a gente tem lutado, sabe, Ju? É o que eu te falei, em muitas paróquias nós temos muitos padres hoje que fazem um trabalho bonito, que conseguiram buscar...
Porque, na verdade, nós precisamos fazer uma cruzada de novo, né? A gente precisa resgatar valores sacramentais. Eu tenho muito medo dessa banalização que virou também a nossa liturgia, né? Ficou muito banal, às vezes, as questões religiosas. Você liga uma televisão, aí você vê uma pessoa falando em nome de Deus, mas falando de maneira chula, falando de maneira tão, sabe, tão agressiva, às vezes, né? Que eu não consigo entender aquilo como religioso. E voltando, né, à questão, a Adélia Prado um dia me disse, outro dia eu saí da igreja louca para arrumar um lugar para eu rezar. Foi à missa e saiu de lá louca para arrumar um lugar para eu rezar. E é verdade, às vezes o que a gente faz e que deveria ter todo um processo de descanso, não é verdade? Religião não pode ser um peso. Eu sei que implica responsabilidade, mas eu não posso compreender essa responsabilidade, os desdobramentos morais que nascem do discurso religioso como uma imposição, como algo pesado. Senão daqui a pouco nós não teremos mais. Tem um filósofo americano que diz que os anjos voam porque eles são leves, porque eles não se levam a sério, né, no sentido do peso. Agora, como é que surgiu a sua vocação? Com que idade? Eu sempre quis ser padre. Eu quis ser padre desde muito criança, sempre tive um modelo muito positivo de padre na minha vida, graças a Deus. Nasci numa família muito religiosa. E aí, um dia, eu já tinha vontade de ser padre, eu fui conhecer o seminário de Labras, na hora que eu vi a piscina que tinha lá, falei, opa, é aqui que eu quero ficar. E aí fiquei, nunca mais fui embora, não fui, claro, a piscina... Foi chamado pelas águas. Foi, as águas profundas, avançar em águas profundas. A piscina durou, a novidade durou ali 2, 3 meses e depois eu fui descobrindo. Ju, você sabe que a minha maior... você tinha? Eu tinha 16 anos quando fui, hoje eu tenho 38. A minha maior alegria como padre, Ju, é poder saber que eu tenho possibilidade, por causa do discurso que eu porto, por causa da fé que eu professo, eu tenho possibilidade de fazer bem a alguém. Seja através de um gesto concreto, seja através de uma palavra, seja através de uma obra que nasce da minha sensibilidade. Eu colocar o meu talento, a minha vida, as minhas possibilidades como homem, sempre a favor daquilo que é bom na vida. Para mim, a minha maior alegria como padre é isso. Você, quer dizer, você teve a vocação de ser padre, foi, mas antes disso, você chegou a ter namorada? Você Namorei. Chegou a ter experiências sexuais como escondido. rapaz? Sim, é evidente. Tudo escondido, porque, na verdade, eu vivi dentro Porque é do mais seminário. difícil você abrir mão daquilo que você conhece, né? Com certeza. Não, e outra, eu acho que para a gente ser padre, a gente tem que ter amado na vida, né? É impossível fazer uma opção pelo celibato, pela vida consagrada, se eu não tiver tido uma experiência de amar alguém de verdade. Mesmo porque eu não posso ser um homem teórico, né? Eu tenho que falar de coisas que eu experimentei na minha carne. E, na verdade, eu nunca fui muito devasso, nunca fui muito... Mas namorar, eu namorava muito. Bom, você deve ser muito, ainda hoje deve ser muito assediado pelas mulheres, não é não? Não muito, Ju. Não assediado no sentido de querer namorar, ou de querer, enfim, se apaixonar. O assédio é de longe. Ele não acontece na realidade. Não, tudo bem, mas você, por exemplo, se fosse fazer um filme a respeito de um padre carismático, sedutor, no melhor sentido da palavra, não no sentido sexual. Claro, sedução enquanto processo de envolvimento. O papel seria seu. Quer dizer, você tem isso, você tem esse Você vai tipo dirigir de o filme, então? Aí ninguém segura mais a gente. Vamos ouvir mais um pouquinho? Padre Fábio, vamos ver aqui. Passou lá. O quê? Cabelo de cuia, passou uma foto minha ali. Cadê? Quando Deixa eu tinha ver. cabelo de cuia. Tava mostrando fotografias. Tava mostrando olha lá. Ah, meu Deus. Que figura, gente. Que idade aí? Ali eu tinha 8 anos. Ninguém merece um cabelo desse, né? Não, mas hoje tá legal, Beatle. Beatle. E como cantor, quando é que você começou? Na verdade, eu sempre gostei de música, desde criança. Na escola já gostava. Antes foi de padre e cantar. depois começou a cantar? Não, eu comecei a cantar primeiro. Como era o nome do conjunto? Fala essa barbaridade. Chama que eu vou. Chama que eu vou é ótimo. É porque a gente estava sempre disponível e louco para arrumar um compromisso para cantar, né? Então a gente pôs esse nome. Você vê como são as coisas. Chama que eu vou, chama que eu vou. Aí quem chamou foi Cristo e ele foi. E eu fui. E tinha um detalhe, eu trabalhava com carnaval. Trabalhava lá em Formiga, a gente tinha um carnaval de rua, metido assim do Rio de Janeiro, né? Aquela coisa. E eu trabalhava um carnaval, fazia projeto de carro alegórico. Olha só. E aí fui pro seminário. E abandonou o Chama que eu vou. Chama que eu vou. Foi e pronto. Bom, tem umas